Gente, esse aqui é o Lucas, ó. E toda hora que ele passa, eu chamo ele aqui, quer ver, ó? Ô, Lucas, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Já deu o braço no Proje? Sim ou não? Sim. Dá mais um, então. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Arlindo Baião Júnior. E hoje vamos falar da nossa 18ª aula de judô na escola, começando 100% do zero. Vocês perceberam que o cenário mudou um pouco e essa mudança é importante. Eu vou explicar para vocês no final do vídeo, tá bom? Bom, pessoal, a nossa 18ª aula, num primeiro momento, era para ser a nossa penúltima aula de judô na escola, começando do zero, tá? Para encerrar o semestre letivo. Porém, ocorreram algumas mudanças e essa será a nossa última aula da nossa série de judô na escola, começando 100% do zero, tá bom? Bom, pessoal, antes de começar a falar da aula em si, aconteceu uma coisa diferente nessa semana. Um dia antes da aula, os alunos tiveram uma excursão para um buffet, na qual haviam brinquedos, como se fosse um parque de diversões particular. Eles tiveram essa mesma excursão alguns meses atrás, e nessa excursão vários alunos perguntaram: professor, por que você não foi? Por que você não estava lá, professor? Por que você não foi? E eu brinquei com eles, falei: bom, porque vocês não me convidaram. Se vocês não me convidaram, então não fui. E aí nessa excursão, todos os alunos me convidaram. Falavam: professor, dessa vez você vai, tá? A gente tá te convidando. E aí eu peguei, é um dia que eu não daria aula, é na quinta-feira, né? As aulas estão sendo realizadas na sexta, porém eu vim um dia antes para as aulas para participar da excursão com os alunos, tá bom? Isso não faz parte da aula em si, porém eu achei importante participar desse momento com os alunos e principalmente porque eles queriam que eu estivesse lá com eles, tá bom? Então eu fui na excursão com eles, brinquei com os alunos, na piscina de bolinha, no fliperama, no trenzinho, em todos os brinquedos eu fiz questão de participar com eles, estar presente com eles, e foi assim, foi sensacional, foi super legal estar lá com eles, foi super gostoso, e eu tenho certeza que isso criou um vínculo ainda maior entre a gente, entre professor e aluno, tá bom? Olha eu com as minhas queridas aqui, ó. Ó. Onde a gente veio parar? Não escorrega! Dentro do brinquedo, pra sair. Não sei. Pra chegar já foi um sacrifício. Né, meninos? E aí? Passar por ali! Bom, dito isto, vamos falar qual que foi o planejamento para a nossa 18ª aula de judô na escola. O objetivo dessa aula foi o seguinte: introduzir as projeções de braço. Até então a gente fez projeções de perna, então utilizando a perna para derrubar o nosso colega. Fizemos projeções de quadril, então utilizando o quadril, fazendo o giro na frente do colega. E o objetivo para essa aula foi introduzir as projeções de braço, então utilizando o braço para realizar a projeção em si, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar como foi a nossa 18ª aula. Uma observação importante, por as crianças terem tido uma excursão no dia anterior, nessa aula eles estavam bem cansados, então você via nitidamente na cara das crianças que elas estavam assim, cansadas, exaustas, então eu não quis dar uma aula muito puxada para eles, dei uma aula de forma um pouco mais dinâmica. A primeira atividade que a gente fez foi a travessia dos animais, para a gente aquecer os alunos, brincar um pouquinho. Depois fizemos o desafio dos sacis, para continuar trabalhando o equilíbrio dos nossos alunos. A partir do desafio dos sacis, eu ensinei para eles como derrubar utilizando o braço. E a técnica que eu escolhi para mostrar para eles é o Kibitsu Gaeshi, que nada mais é do que, a partir da pegada, você solta uma delas, pega atrás do joelho do colega e faz esse movimento para o colega cair no chão, tá bom? E no final desse vídeo eu vou explicar, vou justificar por que eu escolhi essa queda especificamente. Voltando, expliquei para os alunos, coloquei eles para fazerem em duplas. E eles fizeram muito bem essa técnica. Nenhum aluno teve dificuldade para fazer
o Kibisu Gaeshi. Inclusive, alguns fizeram até algumas variações que eu não ensinei para eles, mas fizeram de forma correta, que é muito legal. Após esse aprendizado, nós fizemos o pega-pega-bruxa com a regra de, para libertar o coleguinha, era necessário fazer a técnica do dia, justamente para reforçar esse aprendizado. E novamente os alunos fizeram super bem, ninguém teve dificuldade, todos conseguiram fazer de forma tranquila. Para encerrar a aula, fizemos a lutinha, o combate, tá? Na qual o objetivo era derrubar o coleguinha. Dessa vez valendo também pegar a perna. E os alunos foram super bem, não aplicaram muito a técnica do dia, que era pegar a perna para derrubar. Eu não vi muitos alunos tentando fazer essa técnica, porém as técnicas que eles aprenderam nas aulas anteriores, então quedas de quadril e quedas de perna, eles estão fazendo muito bem, estão conseguindo aplicar as técnicas dentro do contexto de combate, que é muito complexo. Porque o adversário está empurrando, está puxando, está se deslocando. Uma técnica dentro desse contexto é muito mais difícil de se aplicar do que num treinamento com um colega parado, tá bom? Bom, essa foi a nossa 18ª aula. Agora vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha análise e reflexões sobre essa aula. Bom, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês é por que eu escolhi justamente essa queda para ensinar. E por que eu estou falando sobre isso? Essa técnica, ela foi banida do judô competitivo em 2008. Todas as técnicas na qual o adversário tocava nas pernas, utilizando as mãos, foram tiradas do judô esportivo, judô competitivo, tá bom? Então, por que eu escolhi justamente uma técnica que não faz parte do judô competitivo para ensinar para os alunos esse conceito de derrubar utilizando o braço? Bom, o parâmetro que eu utilizo é o seguinte: o judô, ele é maior do que somente a parte de competição. Eu vejo o judô, por exemplo, imagina esse círculo aqui, ó, com as minhas mãos aqui. Imagine que o judô, ele está dentro desse círculo. E dentro desse círculo nós temos o judô, por exemplo, como instrumento para promover a saúde, o judô para idoso, o judô para criança, o judô competitivo, o judô como defesa pessoal. Então o judô, ele é muito mais amplo que somente a área competitiva. Então, na hora de ensinar, eu acho injusto a gente limitar o conteúdo que nós vamos ensinar baseado somente na parte competitiva, porque a parte competitiva ela é muito restrita, o judô é muito maior do que seus aspectos competitivos. Por isso, eu não utilizo as técnicas válidas em competição como parâmetro para ensino de iniciação. Ao contrário, se eu fosse dar uma aula de competição, montar uma turma competitiva para disputar competições e preparar os alunos para as competições, nesse caso a gente tem que afunilar as técnicas para o que eles utilizarão na competição. Porém, esse não é o caso. O caso dessas aulas são o processo de iniciação esportiva. Então, fazer com que a criança conheça o judô, participe do judô, entenda como funciona o judô. Então, nesse caso, eu não vejo problema nenhum em ensinar essas técnicas que não fazem mais parte das competições, tá bom? Tirando aquelas técnicas que foram tiradas das competições por questão de risco, então técnicas que às vezes são perigosas que foram tiradas. Essas eu não ensino. Porém, o caso das técnicas de pegar a perna, elas não foram tiradas por esse motivo. Então, eu mantenho elas dentro do ensino para os meus alunos. Bom, pessoal, como eu disse no início do vídeo para vocês, essa seria a nossa penúltima aula, mas ela acabou se tornando a última. E por que isso aconteceu e o que isso tem a ver com a mudança do nosso cenário aqui? A questão foi que eu recebi uma oportunidade de trabalho para dar aula em outro país. Então, estou gravando esse vídeo aqui para vocês de outro país. Inclusive, a câmera aqui, que é meu celular, está na mesa. Estou sem o tripé, que não coube na mala. Então, antes de dar a última aula, que já estava planejada, programada, eu acabei recebendo essa oportunidade e acabei vindo para outro país. Então, não consegui dar a última aula na qual eu havia planejado. Porém, no próximo vídeo, que vai ser o vídeo da conclusão, na hora que eu vou explicar para vocês
como que foi todo o andamento dessas aulas, eu vou falar para vocês como que seria a minha última aula, a 19ª aula. Porque apesar dela não ter acontecido, ela foi planejada para acontecer. Então já tinha o planejamento dela, o que eu iria ensinar, como queria ser essa aula e tudo mais, tá bom? Bom, pessoal, basicamente essa foi a nossa 18ª aula e última aula da nossa série de judô na escola começando do zero. Espero que vocês tenham gostado dessa série e irei fazer um último vídeo de conclusão, então falando de todo o processo, o que a gente conseguiu fazer, o que não conseguiu, o que deu certo, o que não deu, o que daria para fazer, como que seria a nossa última aula para encerramento, entre outras coisas, tá bom? Grande abraço para vocês e vejo vocês no nosso último vídeo. Eu fui o quê, Franjinho? O que aconteceu? Não quero falar de novo. Fala. Tô lá. Foi o quê? Tô lá. Tô lado.